Bem, já estamos gravando, então vamos para a nossa aula de arte de hoje. Hoje eu quero começar falando para vocês a respeito do que será de tarefa, tá? A tarefa de vocês, essa semana de arte, será fazer um fantoche. Pode usar qualquer tipo de material, tá? Para poder fazer. E eu trouxe alguns exemplos para vocês. Então, nós estávamos falando sobre os tipos de bonecos, de teatro, do teatro indireto, né? E aí, agora eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês. Esses que eu vou mostrar agora não é para vocês fazerem realmente. Esses são só para vocês observarem. E o que vocês farão será um fantoche, que é o boneco de luva, aquele que a gente coloca a mão por dentro, tá? Então, olha só. Aqui eu tenho um exemplo de bonequinho de vara. Olha lá. Um bonequinho de vara feito por uma aluna, feito de EVA, com palito de sorvete. Então, por que bonequinho de vara? Porque eu utilizo, né, sempre com o suporte segurando a varinha. Neste caso aqui, não vai dar para ver muito bem que ele tá meio... ah lá, seria o boneco de fio, que é a marionete. Olha lá, tem os pauzinhos e tem os fiozinhos segurando ali, ó, para poder movimentar o bonequinho. Também foi feito por um aluno, tá vendo? Essa é a marionete, sempre lembrando, esses que têm um fiozinho se chamam marionete, tá? Eu tenho também bonecos de sombra. O que são bonecos de sombra? São bonecos que eu vou ter o palito também, né, como suporte, mas ele vai ser só o contorno do boneco, só o contorno para a hora que eu colocar atrás de um tecido ou atrás de um papel, ele e uma luz, ele apareça apenas a sombra. Então, esse aqui é um exemplo de boneco de sombra. Olha, esse foi feito em EVA. A menina até colou, ó, tá vendo? Imprimiu a sereia e colou, né? Mas na hora você vê apenas a sombra. E esses aqui foram feitos de madeira, compraram aquelas madeirinhas que vendem num real, tá vendo? E costuraram o boneco no palito para ele virar assim um boneco de sombra, tá vendo? Aí aqui, agora sim, falando dos que vocês terão que fazer, que aí sim é o fantoche. Agora eu vou buscar aqui os outros. Então vamos lá, olha só. Este daqui, a pessoa utilizou uma caixinha, aqui, eu vou colocar mais de longe, uma caixinha de leite cortada ao meio, tá vendo? Encapou todo de EVA e fez o fantoche. Então, esse daqui é um exemplo feito em caixinha de leite. Não precisa utilizar necessariamente EVA, pode ser papel para encapar, pode ser vários outros materiais. Para a semana que vem, tá bom? Este daqui, olha lá. Este aqui a pessoa utilizou uma meia, ó, e fez alguns detalhes, ó. O olhinho é de papel, colocou um chapéuzinho, né? Colou um chapéuzinho, e aí a gente consegue manipular colocando a mão ali por dentro da meia e segurando a boquinha. Deixa eu colocar aqui certinho. Pro, depois que fazer, tem que te mandar foto? Isso. Depois que fizer, vai ter que me mandar a foto. Então, olha lá. Esse aqui é feito em meia, tá vendo? Aí você consegue manipular segurando assim a boquinha.
pode ser em meia também, tá? Esse daqui já não, esse aqui a pessoa pegou da internet, precisou de ajuda, é feito em feltro, tá vendo? Precisou de ajuda da mãe para poder costurar. Esse aqui ficou um fantoche mesmo, de verdade, olha lá, feito com feltro, né? Aí, assim, não precisa comprar coisas certinhas, por exemplo, como esse olhinho. Você pode fazer com papel, fazer com outros materiais que você tem em casa, não precisa ficar comprando tudo. Tem na internet, se vocês pesquisarem como fazer fantoche, aparecem vários exemplos na internet, e aí você pode utilizar. Olha, esse daqui, deixa eu mostrar a primeira parte de trás. Olha só, esse daqui, ele é feito com pedaços de papelão e EVA. Olha lá, pedaços de papelão e EVA. Só que esse aqui, ah lá, agora. E aí você pega lá, deixa o lugarzinho de colocar a mão. Esse também a gente encontra a explicação na internet. Aqui embaixo é um pedaço de papelão. Então ele tem papelão aqui nessa parte de cima da cabeça e papelão aqui e aqui. Olha lá. Aí você coloca a mão por trás assim, ó. E ele funciona certinho. Desse mesmo jeito. Então, só que não é tão difícil de fazer, não. A única coisa que precisa ter a cola, né? De EVA ou cola quente, para poder colocar, né? Para poder colocar os materiais e precisa ter esse é feito todo em EVA. Esse precisa ser o EVA, porque o EVA é mais durinho, né? Para ele conseguir ficar assim. Nesse mesmo estilo, só que ó, como a viagem, né? Na viagem de Severino para cá, a coitada perdeu o nariz. Ela tinha o narizinho aqui, tá vendo? Aí o narizinho caiu. Essa foi feita no mesmo jeito desse daqui, ó, mesmo estilo, só que aqui fez uma menininha, né? Fez uma bonequinha. Olha lá. Aí aqui ela tá precisando colar aqui de novo, ó, porque ela já soltou. E aí fez os cabelinhos também com EVA. Isso aqui faz com chapinha de cabelo. Enrola o EVA no ferrinho e aí prende a chapinha de cabelo. Oi. Eu já fiz um cofre, eu acho que era pequenininha. Eu queria pôr o cabelo cacheado no cofre, de qualquer jeito eu queria pôr. O que eu fiz? Peguei papel, enrolei no meu dedo e puxei. Ficou certinho o cachinho. Fica o cachinho também. Então, aqui, ó lá, ó, essa, por exemplo, essa o olhinho, ó, não é comprado. O olhinho é feito de papel com EVA, tá vendo? E aí usou, aqui bolinhas de corretivo, né? Colocou umas bolinhas ali de corretivo. Então, usem a criatividade de vocês e pesquisem. Se vocês pesquisarem como fazer fantoches, vai aparecer vários outros, além desses que eu expliquei agora para vocês, vão aparecer vários outros. Por exemplo, tem uns que são feitos de vidro de shampoo. Então, tem vários tipos de fantoches que vocês podem fazer, podem utilizar. Então, usem a criatividade, usem o que vocês tiverem em casa, tá? O importante é fazer o fantoche, tirar a foto e me enviar. De preferência, eu gostaria que fosse, se vocês conseguirem, eu gostaria que fosse uma foto dele, que pegue ele bem nítido, e eu gostaria de um videozinho, não precisa nem aparecer no vídeo, só colocar assim o boneco e você manipular, só para ele mexer, tá? Um videozinho dele se mexendo, bem curtinho, coisa de segundos, tá bom? Então, essa será a tarefa de hoje, de arte, e tem a ver com o que vocês estavam aprendendo de teatro indireto, que é o teatro que o artista, que o ator, ele não vai aparecer diretamente para o público, ele vai utilizar bonecos para aparecer.
Bom, falamos então aí mais um pouquinho sobre o teatro indireto e como será então essa nossa tarefa. Lembrando, sejam criativos, pode ser com qualquer tipo de material, tá bom? Agora, agora nós vamos precisar do livro, tá? Então, peguem aí o livro de vocês, na página 72, tá? Porque nós vamos falar a respeito dos tipos de teatro que ocorreram no século XX. Então, o teatro, ele acontece de forma dramática, ou seja, aquela encenação de uma história, até o início do século XX. No início do século XX, começam a surgir formas diferentes de fazer teatro. Antes disso, desde lá da Grécia Antiga, que é onde surge o teatro, lá nos palcos de arena, o teatro nada mais era do que um drama, né? Dramatizar, você dar vida a personagens de uma história. E no século XX, alguns autores, alguns dramaturgos começam a questionar essa forma de fazer teatro e começam a querer mudar isso, trazer mais para a realidade, trazer mais para problemas da sociedade da época. Então, não falar apenas de histórias, de algo fantasioso, de dramas, de comédias, de farsa. Então, falar de problemas reais, falar de política, falar de problemas que eles estavam tendo ali no dia a dia. E é aí que surgem vários tipos de teatro, como teatro épico, teatro de arena, teatro oficina, que é o que nós vamos falar a partir de agora, tá? Então, todos peguem o livro aí e abram aí na página 72 de vocês. Vou compartilhar aqui a tela para eu colocar a página do livro para vocês verem. Bom, então vamos lá. Deixa eu aumentar um pouco mais. Aí. Olha lá. Novas fases do teatro no século XX. No início do século XX, alguns artistas começaram a questionar a aproximação e o distanciamento entre atores e plateia, discutindo até mesmo a noção de quarta parede. Lembra que quando nós falamos de tipos de palco, nós falamos que é a boca de cena que eles falam, né? A frente do palco. A frente do palco ela é chamada de quarta parede, porque é aquilo que a pessoa vê, que o espectador que está lá sentado vai conseguir enxergar. Tá vendo? Aí, olha só. O Bertolt Brecht, viveu de 1898 a 1956, é o criador do teatro épico na Alemanha, que investiu na ideia de um teatro politizado, com o objetivo de modificar a realidade. Para Brecht, em vez de hipnotizar o espectador, o teatro deveria despertá-lo para uma reflexão crítica. Nesse sentido, propunha ferramentas de distanciamento ou estranhamento com os chamados gestos, que consistia basicamente em gestos físicos que representavam uma classe ou um comportamento social. Havia ainda outras ferramentas, como a narração, o diálogo, o direcionado à plateia e a reprodução de números musicais, os quais quebraram o universo imaginário típico de peças mais realistas. Todos esses procedimentos serviam essencialmente para alertar o público que aquilo era teatro e não vida real. Aí aqui embaixo vocês têm uma cena feita lá na Alemanha. Qual que é a principal diferença do teatro dramático para o teatro épico? O teatro épico, então, ele é politizado, ele vai falar de problemas sociais, ele vai tratar a realidade, ele vai tratar o dia a dia.
tentando despertar o senso crítico, tentando despertar o espectador para aquilo que estava acontecendo, né, no dia a dia das pessoas e até de uma forma mais interativa, fazendo por exemplo, perguntas para a plateia. Eles interagiam muito com a plateia. Eu quero que vocês grifem no livro de vocês essa parte aqui, ó. Bertolt Brecht, até uma reflexão crítica. Podem grifar aí. Ô, prof, naquele negócio dos fantoches, a gente vai ter que fazer? Sim. É que eu cheguei um pouco depois. Tem que fazer. Eu mostro novamente. Espera só um minutinho. Deixa eu sair aqui. Obrigada. Deixa eu parar a apresentação. Ó, vou mostrar novamente. Vocês vão ter que criar um fantoche com qualquer tipo de material. Aí eu trouxe alguns exemplos para vocês. Essa coitada perdeu o nariz na viagem até aqui, mas olha lá, ela é feita com papelão aqui em cima na parte da cabeça e papelão aqui dentro. E o resto é todo de EVA e papel, e detalhes em papel. Então, você pode fazer fantoches assim, de EVA, pode fazer fantoche com meia, tá vendo? Ó, esse daqui é um fantochezinho com meia. Olha lá, deixa eu mostrar ele bem de frente, assim. Olha lá. Pode fazer, é lógico, só que aí nesse caso vai precisar de ajuda para costurar, né? Pode fazer um fantoche de verdade, com tecido, com retalhos, nesse caso aqui foi com feltro, tá vendo? Pode fazer um fantoche assim também, só que aí vai precisar de ajuda para alguém costurar para você, ou você costurar à mão também, caso você saiba. E esse daqui, ó, é um dos mais fáceis de fazer, é uma caixinha de leite, cortada ao meio e depois enfeitada, toda encapada, pode ser encapada com papel também, nesse caso é com EVA, mas pode ser com papel, tá? Então, e se vocês pesquisarem na internet, como eu falei, se vocês colocarem lá, como fazer fantoche, ou fantoche passo a passo, na internet vão aparecer vários tipos de fantoche, ou fantoche com materiais recicláveis, por exemplo. Vão aparecer vários, vocês vão escolher um que vocês viram lá que dá para você fazer. Ah, aqui tem um olhinho comprado. Faça o olhinho no papel e cola, se você não tem o olhinho comprado. Vai usando a criatividade de vocês, vai modificando, mas o importante é fazer um fantoche, tá bom? Então, o fantoche é o boneco de luva. E aí eu quero a foto do fantoche, tá? Bem nítida, por exemplo, uma foto que pegue ele inteirinho, né? A foto do fantoche. E um videozinho que você nem precisa aparecer, você só faça a movimentação do fantoche, a manipulação dele. Um videozinho bem curtinho, coisa de segundinhos, só para mostrar como é que ele foi manipulado, tá bom? Então, é isso a tarefa, para quem chegou aí um pouquinho depois. Voltando agora para os tipos de nada. Voltando para os tipos de palco. O tipo de palco. Para o teatro épico. Tipo de palco foi a outra aula. Bom, voltando lá então. Aí aqui embaixo. Além de Bertolt Brecht, houve outros diretores importantes nessa fase do teatro, como Judith Malina, Julian Besch, fundadores do The Living Theatre. Gente, eu não sei falar inglês, tá bom? Vocês fazem o Wizard, vocês sabem falar bem melhor que eu. Tá? Mas seria a vida no teatro, né? A tradução. Vivendo de teatro, a vida no teatro. Companhia criada em 1947 nos Estados Unidos. E a Judith, ela foi aluna de um importante diretor alemão ligado ao Brecht, né? Então, ela foi aluna de um diretor que fazia o teatro épico, que era esse tipo de teatro aí politizado, que falava de política,
tá? Esse teatro que eles criaram existe até hoje e é uma das companhias mais antigas a realizar teatro experimental. Então, o teatro épico, ele também é chamado de teatro experimental, tá? Porque ele propõe, assim, uma mudança, deixar o teatro tradicional e promover um teatro novo. Aí agora continuando. Ah lá, propõe em xeque o modo tradicional de fazer teatro. A companhia conta contra as fronteiras entre o palco e a plateia. Essa companhia, ela se nega a utilizar, a fazer o teatro no palco tradicional. Então vocês podem reparar que aqui, ó, olha, ela está num galpão, não existe palco. Está num galpão, as pessoas ficam em pé ou sentadas no chão, em volta dos artistas, e eles realizam a peça teatral ali no meio, sem existir palco realmente. Esse palco teve influência no Brasil, e no Brasil ele foi chamado de teatro oficina, esse tipo, né, de teatro, onde você tem um galpão e você faz a peça bem ali no meio. Você não tem palco ali específico para você subir nada. Então, no Brasil, ele é chamado de teatro oficina, esse tipo de teatro. Por isso, suas peças costumam ser interativas e convidam o público a participar ativamente. Esse grupo teve algumas passagens importantes no Brasil e foi de grande influência para as companhias nacionais, como o Teatro Oficina. Eu quero que vocês grifem o por isso até Teatro Oficina. Grifem aí. Então, é uma arte interativa. Ao mesmo tempo que o artista está aqui no meio, onde seria ali o palco, seria a apresentação, ele pode mexer com os espectadores, chamar alguém para participar, alguém que está na plateia para participar da peça, pode fazer uma peça de improviso, sem roteiro, né? Então, é um teatro experimental, de experimento, e sempre com cunho político, tá? Sempre para falar de problemas sociais que estavam acontecendo. No Brasil, o teatro oficina sofre muita perseguição na época da ditadura militar, tá? Porque aí eles começam a falar dos problemas que estavam acontecendo no Brasil daquela época, e aí eles são reprimidos pela ditadura militar, tá? Aí aqui embaixo. Então, esse aqui é uma cena, né, lá da Companhia dos Estados Unidos, e aqui embaixo nós temos uma cena do Teatro Usona, que existe até hoje, né, que foi criado em São Paulo. E aqui é uma peça de teatro que eles estão ensaiando, ó, em 2009. Aí agora nós vamos ver o que é esse Usina Usona. Este movimento considerado revolucionário foi criado em 1958 por um grupo de estudantes. Então, o Teatro Oficina, no Brasil, foi criado por um grupo de estudantes da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, da USP. Preocupados em estudar a formação cultural do país e investigar a estrutura do capitalismo e suas repercussões socioculturais, com repertório de técnicas próprias, o Teatro Oficina sofreu perseguições durante a época da ditadura no Brasil, por causa das reflexões sobre as questões sociais. Que movia sua peça. Depois de uma pausa, o grupo retornou às suas atividades, assumindo um novo nome. Depois de uma pausa por culpa da ditadura militar, pela perseguição da ditadura militar, o grupo de estudantes da USP voltam a produzir teatro e produzem até hoje, né, o Teatro Oficina, mas produzem com o nome Oficina Usina Usona,
que tem as suas atividades até hoje. Então, vamos lá. O teatro épico, ó, que nós falamos até agora. O teatro épico é um teatro político, é um teatro de cunho político e que previa a participação do público. Acontece lá na Alemanha. Esse teatro épico, ele influencia os grupos dos Estados Unidos e os grupos dos Estados Unidos não querem mais palco. Começam a fazer apresentações em oficinas, realmente, em galpões, né? Onde as pessoas ficavam de pé em volta, podiam até participar da peça e eles se apresentavam no meio. Esse tipo de teatro épico que os Estados Unidos propõem é chamado também de teatro experimental e no Brasil ele ganha o nome de teatro oficina. Aí que surge através dos alunos da USP, né? E que foi perseguido quase nos anos 60, né? 1958, e que foi perseguido pela ditadura militar. Quero que vocês grifem aqui essa parte, ó. Com repertório e técnicas próprios, o teatro oficina sofreu perseguições durante a ditadura militar e até hoje. Grifem toda essa parte. Bem, aí agora olha lá. Outro movimento surge no Brasil, além do teatro oficina. Qual que é a parte, então? Aqui, ó. Com repertório e técnicas próprios, até hoje. Acharam? Sim. Então tá bom. Então agora vamos continuar. Olha lá. Outro movimento que surgiu no Brasil com a intenção de mudar o modo de fazer o teatro foi o teatro de arena. Sua principal característica era a crítica social, tendo por objetivo transformar o teatro nacional. Uma das propostas desse movimento era encenar peças de baixo custo, genuinamente nacionais e que nacionalizassem os textos clássicos. Então, a diferença do teatro oficina para o teatro de arena era que o teatro de arena ele queria falar sobre temas sociais, mas nacionalizando textos clássicos, ou seja, pegar, por exemplo, digamos aí, Chapeuzinho Vermelho, um texto clássico, e transformar aquele texto que já existia em uma peça que falasse do dia a dia atual. Então, a diferença do teatro oficina para o teatro de arena é isso, que no teatro de arena, eles queriam fazer críticas sociais, mas utilizando textos que já existiam, transformando aqueles textos em algo brasileiro, em problemas brasileiros. Agora, o jeito de fazer era basicamente igual. O público ficava bem perto, bem próximo, só que tinha um palquinho, tá vendo aqui na foto? Ó? Tinha um palquinho. E já no teatro de arena, no teatro de arena não, desculpa, no teatro oficina não tinha o palco, era feito no chão, né? E o teatro de arena era também num galpão, mas ele tinha um palquinho ali, as pessoas ficavam de pé embaixo ali do palco, tá? Aí aqui vocês estão vendo a foto da frente de um teatro de arena e aqui lá dentro. Esse teatro de arena, ele também vai ser conhecido pelo nome de Teatro do Oprimido no Brasil. Teatro do Oprimido foi criado pelo diretor brasileiro Augusto Boal, que a proposta era desenvolver um tipo de teatro que tinha diálogo com o público e participação direta com o público. Então, se ele também falava de problemas do cotidiano, só que chamava o público para participar, aí ele ia receber o nome de Teatro do Oprimido.
tá? Por que teatro do oprimido? Porque as pessoas estavam sendo oprimidas pela ditadura militar. As pessoas não podiam dar sua opinião sobre a ditadura. Dando a sua opinião, ela podia até ser presa por isso. Então, o teatro do oprimido chamava o público para participar e falar: e você? O que você acha sobre esse problema? E a pessoa podia falar, porque estava numa peça teatral. Bom, podia de certo modo, né? Porque olha só, vamos terminar a leitura. Além do diretor Augusto Boal, que era dramaturgo e se tornou amplamente reconhecido como teatro em tipo de proporcionar o diálogo com o público e a sua participação direta em seu ambiente cotidiano. Em 1972, por causa da temática crítica de suas peças, o teatro de arena foi proibido pelo governo militar que vigorava na época. Ou seja, eles fizeram teatro de arena, fizeram teatro do oprimido até certo ponto. Em 72, a ditadura militar proíbe esse tipo de teatro. Por quê? Porque falava dos problemas da época, dos problemas reais, dos problemas do dia a dia, faziam as pessoas refletirem, faziam as pessoas participarem, falando, dando sua opinião, e isso para os militares era algo como se eles estivessem falando mal da ditadura, como se eles estivessem, né, eles eram chamados de degenerados e tudo mais, e aí eles não podiam mais fazer as suas apresentações. Bom, eu quero que vocês grifem aqui, ó. Em cima, sua principal característica era a crítica social, até textos clássicos. E embaixo, eu quero que vocês grifem em 1972 até época. Aí só vamos finalizar a leitura dessa partinha aqui, nós já vamos parar a parte de aula de arte, tá? Bom, então vamos lá. O Teatro Arena teve mais dramaturgos importantes, como Oswald Viana Filho, e sua obra inspirou a criação do Centro Popular de Cultura, cujo objetivo central era a propaganda política, com a definição de estratégias para fazer de uma atividade cultural um instrumento de conscientização do operário e do homem do campo. Então, a ideia desses artistas era conscientizar a população dos problemas sociais, dos problemas políticos, no caso do Brasil, né? Tudo bem que ele surge no início do século XX, lá na Alemanha, mas no caso do Brasil, a ideia era chamar a atenção para os problemas políticos que nós estávamos vivendo, principalmente na época da ditadura militar. Então, o Teatro Arena, uma coisa que ele traz de importante era as peças serem bem baratas, era barato o ingresso para você entrar, para que os operários, o homem do campo, as pessoas mais pobres pudessem ter acesso a essas peças teatrais, tá? Então, a diferença aí, né, aqui, ó, nós estamos vendo mais uma foto de uma encenação, as pessoas ficavam de pé, não tinham cadeira, nada certinho, mas eles ficavam de pé e tinha um palquinho. Então, no Teatro de Arena tinha palco. No teatro oficina, não tem palco, é no chão mesmo, tá? E o teatro oficina, ele nasce a partir das ideias do teatro épico, que surge lá na Alemanha. Tá bom? Nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Eu sei que é um pouco complicadinho essa questão do teatro no início do século XX, né? É um pouquinho complicado, mas assim, pensem em guardar, em lembrar que eram sempre voltados para a questão política,
para a questão de problemas sociais, de crítica social através da arte, tá? Então, não importa se era o épico, se era o de arena, se era o oficina, todos eles queriam tratar de problemas atuais, problemas do cotidiano, né, por meio, né, de uma forma meio assim politizada e falando né, dos problemas aí do dia a dia, fazendo as pessoas refletirem sobre esses problemas que eles estavam vivendo, tá? A gente vai continuar falando sobre isso em outras aulas, tá bom? Bom, então a nossa aula de arte fica por aqui.